Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um super comparativo com dois modelos que já passaram aqui pelo nosso canal. Trouxemos dois concorrentes diretos, né? Temos aqui o Jeep Compass na versão topo de linha, o Compass S, quando equipado com o motor TurboFlex, o T270. Para confrontar ele, modelo que você já viu recentemente no canal, Mitsubishi Eclipse Cross HPE S. Pois bem, pessoal, os dois carros são concorrentes diretos, custam praticamente a mesma coisa e oferecem equipamentos muito equivalentes. Mas qual dos dois que você colocaria na sua garagem? Vou mostrar para vocês a vantagem de cada um deles. Informação muito importante sobre a tração aqui nos dois carros. O Compass S, quando equipado com motor TurboFlex, ele só está disponível com tração nas rodas dianteiras e câmbio automático de 6 marchas. Se você quiser o Compass com tração 4x4, aí você tem que comprar a versão turbo diesel, que aí passa a ter aí uma tração integral sob demanda e câmbio automático de 9 marchas. Existe também aquele Compass 4xe, que é o híbrido plug-in, mas aí já é uma outra faixa de preço bem mais caro com tração integral também. Mas esse daqui é o TurboFlex com tração dianteira. Pois bem, quando a gente chega aqui no Mitsubishi Eclipse Cross, quando você chega na versão HPS, que é a mais completa, existem duas configurações. Ou a configuração que o carro é tração somente nas rodas dianteiras, com motor turbo a gasolina com câmbio continuamente variável, ou o carro é exatamente igual e o que muda é a tração SAWC, tração sob demanda. Continua sendo a mesma motorização, mesmo câmbio, porém passa a ter a tração AWC. O detalhe é que esse carro que nós temos aqui, cedido pela Mitsubishi, ele tem a tração AWC. E aí a gente tem coisas aqui que são um pouco diferentes, né? Tração dianteira com tração integral sob demanda. Então o comparativo vai ser feito como se esse carro aqui fosse o carro somente de tração dianteira. Nós não vamos considerar nesse comparativo a tração integral para que os dois carros fiquem bem equilibrados e o comparativo seja bem justo. Motorização. Vamos começar aqui relembrando o Jeep Compass. Motor já bastante conhecido, né? O T270, motor 4 cilindros, TurboFlex, injeção direta de combustível, conhecido aí pela sigla T270. 270 que é o torque máximo do carro, né? 270 Nm ou 27,5 kgfm. A potência aqui varia de 180 cavalos na gasolina a 185 cavalos no etanol. Lembrando que esse motor tem aquele sistema Multi-Air 3, que é um controle bem preciso aí das válvulas de admissão, né? Que você consegue fazer a válvula abrir mais, abrir menos, abrir por mais tempo, abrir por menos tempo, criar pulsos de válvula. Então você consegue fazer um negócio bem interessante aqui. E o motor está associado aí a uma transmissão automática de 6 marchas. Sempre lembrando que esse motor aqui a gente já viu em vários outros carros da Jeep, né? Então a gente tem, por exemplo, no Jeep Renegade, tem também no Jeep Commander e até mesmo carros da Fiat, como o Fiat Toro, o Fastback Limited Edition e o Pulse Abarth, que também usa esse powertrain. No Eclipse Cross também é um motor 4 cilindros turbo, só que somente a gasolina. E aqui a cilindrada é um pouco maior, 1,5 litro. Só que o sistema de injeção nesse carro são 4 bicos de injeção direta mais 4 bicos de injeção indireta. Então assim, ele tem 8 bicos injetores. O código desse motor é o 4B40, potência máxima aqui, olha a curiosidade, 165 cavalos, é um pouco menos potente do que o carro da Jeep. E o torque máximo aqui também é um pouco menor, 25,5 kgfm. Só que esse motor está associado aí a uma transmissão continuamente variável que faz simulação de marchas, não é uma transmissão automática. E eu quero chamar a atenção de mais uma coisa, no carro da Mitsubishi, tá vendo aqui na parte superior, você tem essas barras aqui, estabilizadoras adicionais na parte superior da suspensão. A gente sabe que esse tipo de equipamento ajuda a aumentar a rigidez torcional do veículo. Alguns números importantes que ajudam a gente a entender como é que vai ser o resultado desses carros. No caso de
potência máxima, o carro da Mitsubishi entrega com uma rotação um pouco menor que o carro da Jeep. Já o número do torque máximo, aí o carro da Jeep, com uma pequena diferença, consegue ter o torque máximo um pouco antes do que o carro da Mitsubishi. Agora olha só, números como peso-potência e peso-torque, aí a gente tem o seguinte resultado. Nos dois casos, o carro da Jeep consegue entregar melhor peso-potência e melhor peso-torque do que o carro da Mitsubishi, afinal ele é mais potente e tem mais torque. Agora uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês é a tomada de ar de cada um desses carros. No carro da Mitsubishi, você consegue ver a tomada de ar bem aqui na parte superior, inclusive aqui no capô, você tem esta borracha para direcionar até melhor o ar aqui para essa peça. Então, o que a gente pode deduzir é que o ar aqui acaba chegando até um pouquinho mais fresco dentro da admissão. Já no carro da Jeep, a tomada de ar, vocês estão vendo aqui essa peça? Ela vai aqui embaixo dessa peça, ela fica protegida. Não dá para ver exatamente como é a tomada de ar, então ela tem uma boa proteção, porém ela fica num ponto um pouco mais baixo do que o carro da Mitsubishi. Você vê que são soluções diferentes. E o consumo pelo Inmetro. Lembrando, tá pessoal, apesar do Compass ser Turboflex, nós estamos realizando esse teste, obviamente, com gasolina, né? Porque o carro da Mitsubishi é só gasolina. Consumo urbano, a Jeep informa 10,4 km por litro e o carro da Mitsubishi informa 10,9. Portanto, no urbano, da Mitsubishi é um pouco mais econômico. Já no rodoviário, a informação é que o carro da Jeep faz 12,1 km por litro e o carro da Mitsubishi faz 11,9. O carro da Jeep é um pouquinho mais econômico. Mas vocês viram aqui como os números são bastante próximos entre os dois? Pelo Inmetro. Tamanho de tanque. No carro da Jeep são 60 litros. Já no carro da Mitsubishi são 63 litros. Esses 3 litros a mais garante que o carro da Mitsubishi tem um pouquinho mais de autonomia, tanto na cidade como também na rodovia, mas mais uma vez, números muito próximos. Iluminação. É usado bastante LED nos dois carros. Começando pelo carro da Jeep, o farol alto e o farol baixo fica aqui no bloco superior. Você tem aqui a assinatura da lanterna e o DRL, e o farol auxiliar embaixo também iluminado em LED. Quando a gente dá o pisca, aí nós temos uma lâmpada incandescente. E no carro da Mitsubishi, você vê uma solução bem diferente do normal. Por quê? Aqui na parte de cima, luz de lanterna e o DRL. Porém, farol baixo e farol auxiliar está numa mesma lente. Esse projetor aqui de cima é o farol baixo e o farol alto, e esse daqui é o farol auxiliar. Mas e a luz de pisca no carro da Mitsubishi, como é que é? Totalmente em LED. E tem um detalhezinho que faz toda a diferença aqui. Olha que legal. Isso daí é o esguicho do farol que limpa a lente não só do farol baixo, mas também do farol auxiliar. Assistência à condução, ela é baseada em radares e sensores. Vamos entender em cada carro. No carro da Jeep, o radar fica aqui na parte de baixo do para-choque, nessa parte fechada. Aí no para-brisa, nós temos uma câmera e um pouquinho mais para cima do lado tem um outro sensorzinho. Quando a gente vem no carro da Mitsubishi, o radar, ele fica numa parte um pouco mais alta, aqui onde fica essa parte fechada da grade do radiador. Só que ali em cima a gente vê um conjunto mais complexo. Você tem uma câmera, duas lentes, tem um sensor aqui na parte de baixo e mais outro sensor ali. Agora, o que cada carro entrega em matéria de assistência? Os dois carros contam com controle de cruzeiro adaptativo e alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. Mas o carro da Jeep, quando a gente fala de sistema de faixa, além de ele avisar a saída da faixa, ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Inclusive, essa função é configurável pela central multimídia para ter uma atuação mais forte ou mais fraca e ser mais tolerante ou menos tolerante com a saída do carro. Já no carro da Mitsubishi, tem um detalhe que, apesar de ele ter o aviso de saída de faixa, ele não tem um sistema de assistência, então ele não vai frear a roda e nem atuar no volante, ele apenas avisa quando você está saindo da faixa. Equivalente também nos dois modelos é o farol alto automático. Funciona assim, você vai para a estrada à noite, liga a função do farol alto automático e os carros entendem o que está acontecendo na frente. Se ele perceber que não tem nenhum veículo à sua frente ou na contramão, ele comuta automaticamente o farol alto.
Notou algum veículo, ele desliga. E aí você não precisa ficar ligando e desligando o farol alto na estrada à noite. Auxílio de manobras em baixa velocidade. Ambos os carros têm 4 sensores de estacionamento aqui na frente, 4 sensores lá atrás, mais câmera de ré. Só que o carro da Jeep tem sensores aqui na lateral. São responsáveis pelo auxílio de estacionamento automático. Mede a vaga de estacionamento e vira o volante automaticamente para você. Você só controla no freio e no acelerador. Recurso não está disponível aqui no carro da Mitsubishi. Entretanto, aqui você tem um UMS. Ultrasonic Misacceleration Mitigation System. Nome complicado, mas funciona de forma bastante eficiente. Você está parado com o carro no trânsito, está com o carro engatado, ele está medindo o que tem na frente do carro em até 4 metros e atrás. Se por qualquer motivo, nesse momento, você acelerar o pedal do acelerador muito forte, sabe o que acontece? Ele cancela a aceleração, prevendo que você pode se envolver no acidente. Qual dos dois recursos que você acha mais legal? Pelo lado, a gente já consegue ver algumas diferenças importantes. Falar do balanço dianteiro, o que é isso, né? O tamanho do bico. Se vocês perceberem, o carro da Mitsubishi tem um bico um pouco maior em relação à roda do que o carro da Jeep. Mas também, o carro da Mitsubishi tem uma frente mais aerodinâmica. Você vê aqui ângulos mais pronunciados, enquanto o carro da Jeep é um pouco mais reto. Mas o que interessa mesmo são os números. Para a aventura urbana, o que interessa aí é ângulo de entrada, saída e altura em relação ao solo. Então vamos lá. Carro da Mitsubishi, o ângulo de entrada dele é de 19 graus, enquanto que o carro da Jeep é um pouquinho maior, 20,6. O ângulo de saída do carro da Mitsubishi, lá na parte traseira, é de 27 graus, enquanto que no carro da Jeep também é um pouquinho maior, 31,4. Mas também tem outro detalhe importante, a altura em relação ao solo. No carro da Mitsubishi é 21,5 milímetros, né? Um pouquinho mais que 21 centímetros. Já no carro da Jeep é 20,2 centímetros. Então a gente consegue ver que nós temos aqui um carro com menores ângulos, mas maior altura. Já o carro da Jeep tem maiores ângulos, mas menor altura. O que a gente tem que fazer é o nosso teste de lombada. Parte construtiva de freio e suspensão é muito próxima nos dois carros. Ambos contam com freios a discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira. A suspensão também é muito parecida. Na frente, suspensões totalmente independentes do tipo McPherson e na parte traseira, suspensões totalmente independentes do tipo multibraço. Aí a gente vê que a coisa fica muito próxima mesmo. Ponto muito importante na construção dos dois veículos é a distância entre eixos. A gente sabe que isso pode interferir no espaço interno, principalmente no banco traseiro. O carro da Jeep são 2,63 metros, para ser preciso. Já o carro da Mitsubishi são 2,67 metros. É mais que 3 centímetros de diferença. Mas aí a gente tem que medir na prática para ver como é que fica o espaço lá dentro. Rodas e pneus. Começando pelo carro da Mitsubishi, temos uma roda aro 18 polegadas e aqui ela é diamantada. Superfície cromada, parte interna pintada de preto. Aqui nós temos um pneu, medida 2,25 de largura, perfil 55. Quando a gente vem no carro da Jeep muda. A roda aqui é um cinza fosco, aro 19 polegadas, é uma polegada maior. E aqui o pneu é um 235, perfil 45. O que isso nos diz? Em matéria de estabilidade, o carro da Jeep tem um pneu mais largo e mais baixo, dá mais estabilidade, mas isso sofre mais no buraco. Já o carro da Mitsubishi, isso ajuda no conforto e na resistência ao buraco, mas pode comprometer um pouquinho na estabilidade. Detalhes estéticos. O Compass S sempre vem com o teto pintado em preto, mas não é só o teto. Você tem aqui a coluna A e o espelho lateral pintado em preto brilhante e vai até ali a parte traseira. A caixa de roda aqui, vocês estão vendo, ela acompanha a cor da carroceria. Chamei essa atenção porque aqui o detalhe da roda é em preto brilhante no carro da Mitsubishi. E tem mais um outro detalhe em preto brilhante aqui do lado da porta. Já o teto desse carro, lá em cima, ele é pintado em preto, mas aqui nós não temos nem a coluna A, nem ali a parte traseira. Então a gente tem soluções diferentes. Qual dessas duas que você acha mais bonita? Iluminação traseira. Tirando a questão do design, a tecnologia é parecida. Por quê?
Nós temos no carro da Jeep lanterna em LED e no carro da Mitsubishi também a lanterna em LED. Já luz de pisca e luz de ré, tanto no carro da Mitsubishi quanto no carro da Jeep, lâmpada incandescente, mas tem uma diferença, porque a luz de freio no carro da Jeep é incandescente, já no carro da Mitsubishi é em LED. Os mais observadores vão perceber que o carro da Jeep tem luz de neblina traseira, aqui e ali do outro lado, e também a saída de escapamento ela é dupla, não que sejam dois tubos de escapamento, é apenas um tubo com uma dupla saída. Já o carro da Mitsubishi é uma saída simples que fica escondida aqui debaixo do para-choque. E o ponto de ancoragem, aquele detalhe importante quando você precisa puxar um outro carro ou até mesmo tirar um desses daqui de um pequeno atoleiro. No carro da Mitsubishi, você tem ele bem pronunciado aqui, ele já está na estrutura do carro. Já no carro da Jeep, olha só, ele fica aqui embaixo dessa tampinha. Você tem que usar até aqui um objeto para conseguir abrir a tampa. Está aqui o ponto de ancoragem. Só que o carro não vem com o gancho de fábrica. Ele é um equipamento que você tem que comprar como um acessório. Qual solução que você acha melhor? A abertura de porta-malas tem uma diferença bem importante. No carro da Mitsubishi, você faz a abertura manualmente. Já no Compass S, aliás, né? Olha que legal. Apertou, você tem o acionamento elétrico que acrescenta mais comodidade. E espaço de porta-malas, e essa questão não é tão simples. A Jeep divulga o número oficial de 476 litros líquidos, não é a medição VDA. E a Mitsubishi não divulga número oficial. O que a gente tem aí informações de mercado que esse porta-mala fica na casa de 470 litros. Então a gente vai ter que olhar detalhadamente cada um deles. No Eclipse Cross, você tem essa cobertura aqui retrátil, né? Então ela vem para frente ou vai para trás aqui. Essa cobertura, inclusive você pode desmontar ela daqui e prender ela aqui nessa ponta. Eu já vou mostrar isso para vocês. Mas quando a gente olha esse porta-malas, a gente percebe que ele é bem mais baixo do que o carro da Jeep, porém ele é mais largo. Aqui vocês podem ver que tem a caixa de roda, mas mais lá na ponta, né? Então você tem espaço aqui nas laterais. E aqui você tem uma largura maior que no carro da Jeep. Quando a gente olha o carro da Jeep, olha só, você tem aqui o sistema de som, né, que tira um pouco de espaço, e você tem também aqui a máquina que faz a abertura elétrica da tampa do porta-malas, que também tira um pouco de espaço. Então aqui, no carro da Mitsubishi, o porta-malas é nitidamente mais largo, porém ele é mais baixo. Quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, também tem um step temporário, só que aqui, se você tiver que aplicar o pneu furado aqui dentro, isso aqui vai levantar o piso do porta-malas e vai desnivelar. Você também tem alguns espacinhos adicionais para guardar algumas coisas, mas não é como no carro da Jeep. Então assim, é difícil dizer qual porta-malas que é melhor. Eu vou dar a minha impressão pessoal. Eu acho que a utilização do porta-malas do carro da Jeep pode ser mais eficiente pelos recursos que ele oferece. E com os bancos da segunda fileira rebatidos, aqui no carro da Mitsubishi, você consegue ver um espaço mais amplo para você entrar com objetos mais largos até lá na frente. E lembra a cobertura do porta-malas? Olha só, ela presa aqui nessa parte. E você pode colocá-la um pouquinho mais para cima, que você tem 3 níveis diferentes para fazer aí a colocação da cobertura do porta-malas. No carro da Jeep, com os bancos rebatidos, de cara, você tem que deixar aqui a tampa em casa, se você quiser usar todo o espaço, ou vai ter que acomodar essa tampa em algum lugar lá dentro do carro. E a gente vê que tem um degrau ali, né, do piso do porta-malas até o banco. Ah, você tem como anular esse degrau? Tem. Se você colocar aqui o piso para cima, aí você anula o degrau, só que você diminui o espaço. Então, com bancos rebatidos, a solução do carro da Mitsubishi está melhor. Banco traseiro no Jeep Compass, começando pelo espaço. Esse carro tem 2 metros e 63 centímetros do entre-eixo. Para ser preciso, 2,63,5. Arrumei aqui os bancos dianteiros de forma confortável para eu sentar lá. Do meu joelho ao encosto do banco, quase um palmo aberto. É uma boa distância. Os pés, eles têm uma boa movimentação. Agora, tá vendo aqui a minha perna? Ó? Se eu ficar com os pés nessa posição, ele não encosta aqui. E o banco não é assim tão inclinado, tão relaxado como em outros modelos.
Recursos de conforto que a gente tem aqui, esse descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas. A gente também tem alça de segurança aqui no teto, tem aqui ganchinho para você colocar cabide e tem aqui a luz de leitura. Outra coisa, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, porta USB do tipo A, porta de 12 volts convencional e olha só que legal, né? Uma tomada de 110 volts aí no padrão brasileiro. Tem também bolsa para você guardar coisas aqui atrás do motorista e também aqui do passageiro. Os recursos aqui no Jeep Compass são muito bons. E o Eclipse Cross tem 2,67 m no entre-eixos. Começando pelo espaço de pernas, do meu joelho ao encosto do banco, pouquinho menos que um palmo aberto, mas é um bom espaço. A movimentação de pés, entretanto, é excelente. Ó. Você consegue trazer o pé bem para trás e levar ele bem para frente. E aqui, quando você coloca o pé nessa posição, a perna fica apoiada aqui no banco. Mas o que surpreende nesse carro é a inclinação aqui do banco traseiro. Ó. Vocês estão vendo que posição relaxada que eu tô? Ele é bem inclinado. Ah, mas eu não quero usar uma posição tão inclinada assim, não tem problema. Você tem um botãozinho aqui, ó, que você pode vir dessa posição aqui de banco padrão ônibus municipal ou medidas intermediárias, né? Então você coloca mais para trás, você pode colocar aqui um pouquinho mais para cima, ou seja, você vai ajustar o banco de acordo com a sua preferência. E os recursos? Descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas, alça de segurança aqui no teto, tem um gancho aqui também para você pendurar um cabide e tem essa luz aqui, que não é necessariamente uma luz de leitura, serve para quem vai aqui atrás, mas não é de leitura. E aqui no console, somente uma tomada 12 volts. Se a gente for comparar os recursos desse carro com o Compass tem muito mais recursos, mas aqui você tem mais conforto no banco. Interior aqui do Jeep Compass na frente, começando pelo banco do passageiro que tem ajustes elétricos, os mesmos do motorista. Banco forrado em couro, sendo que a parte central aqui do assento e do encosto, ela é micro perfurada com costura em branco. Painel do carro, você tem esse material aqui que é couro acolchoado, aqui é um material emborrachado, aqui é um plástico, mas é um plástico com acabamento bem bonito, e aí o plástico duro, que ele tem até um acabamentozinho quando você passa a mão, não é aquele plástico muito vagabundo, é um plástico melhor. Na porta do carro, onde você apoia o braço, também encosta o braço, tem aí o couro acolchoado, a parte de cima da porta é emborrachada, tem esse detalhamento em preto brilhante, e espaço na porta para você guardar outros objetos. Entre os bancos, descansa-braço, esse descansa-braço ele não vem para frente, ele é fixo, o que você consegue fazer é abrir ele. Aí tem um porta-objetos que é relativamente profundo. Porta-latas emborrachado, lugarzinho aqui para colocar a chave, função hold, modo esporte do câmbio, freio de estacionamento elétrico, carregador de celular por indução, 2 portas aqui para integrar com a central USB-C e USB-A, e aqui o controle do ar-condicionado que é digital e automático de dupla zona. Central multimídia do Jeep Compass é muito moderna. Você tem várias coisas, como a possibilidade de controlar o sistema de ar-condicionado pela tela, usando o touchscreen. Se você quiser, também dá para usar os botões físicos aqui embaixo. Essa central traz mapa de GPS diretamente embarcado nela, mas se você precisar, tem integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Muitas configurações do carro podem ser feitas pela tela da central multimídia, como sistema de assistência à condução que o veículo tem, e você ainda tem outras configurações do veículo que você também faz pela tela da central multimídia. Aqui no conjunto do multimídia você tem alguns botões físicos. Esse para desligar o sistema de start-stop, aqui o programa de estabilidade, sistema de permanência de faixa, desligar o sensor de estacionamento e esse botão é aquele do Parque Assist que ajuda a colocar o carro na vaga, manobrando o carro automaticamente e virando o volante. Você só controla no freio e no acelerador. Aqui no Eclipse Cross, começando pelo banco do passageiro aqui na frente, ele também tem ajustes elétricos, mas não tem o ajuste lombar que a gente encontra no Compass. O banco também é forrado em couro, não é microperfurado, tem a costura contrastante. Mas quando a gente passa a mão ao nosso toque, eu vou dizer, esse couro passa mais qualidade do que o que a gente vê no Jeep Compass. Painel. Nessa parte superior temos um material emborrachado, aqui é plástico duro, e aqui nós temos um detalhe em plástico que lembra alumínio, não é alumínio. Mas visualmente falando,
e até mesmo ao toque, aí nesse caso o Compass tem um acabamento mais legal de painel. Na porta, também temos material suave ao toque na parte superior, detalhe em preto piano na maçaneta, e onde a gente apoia o braço, aí você tem cor acolchoado, tanto onde apoia o braço como no encosto. Mas visualmente é aquela história, o Compass parece ser mais legal. E para fechar, a porta desse carro tem mais espaço para porta-objetos do que no Jeep Compass. Então aqui é uma questão muito pessoal, de preferência do usuário, para ele entender qual que é o melhor para ele. Aqui entre os bancos, a gente tem aqui um descansa-braço, acolchoado. Também ele não vem para frente, o que você pode fazer é levantar, tem um bom espaço aqui, e até essa mini prateleira, para você guardar coisas menores, né? Esse espaço aqui está um pouco mais organizado. Temos aqui dois porta-latas, que também serve como porta-objeto, freio de estacionamento eletrônico, função auto-hold, aquecimento em 2 níveis para os bancos dianteiros, a função da tração que nós estamos desconsiderando nesse comparativo, porta-objetos aqui na frente, não há carregador de celular por indução, as portas USB que a gente tem aqui é do tipo A, inclusive ela é um pouquinho difícil de abrir aqui a tampinha, não é muito prático, né? São 2 portas USBs aí do tipo A. E o ar-condicionado é digital e automático de dupla zona. A central multimídia Clean no Eclipse Cross é assinada pela JBL, mas isso não acaba sendo uma diferença assim tão grande. Ela é relativamente básica. Tem mapa de GPS embarcado, mas é um software com uma interface gráfica um pouco pobre. Aí você vai ter conexão para o Bluetooth, para telefone, Android Auto e Apple CarPlay você tem que usar obrigatoriamente cabo. Você consegue ler arquivos a partir do pendrive, né, como arquivos de música ou até mesmo arquivos de vídeo, mas parou por aí, você não tem mais funções e não é uma central multimídia integrada às funções do carro. Como a gente consegue ver, as coisas que a gente tem aqui são única e exclusivamente relacionadas à própria central multimídia. Algumas dicas aqui do Jeep Compass antes da gente dirigir, né? Sistema de chave presencial com partida aqui feito pelo botão. Uma coisa que eu gosto nesse carro é o fato dele ter aqui uma posição para você colocar a chave. Eu particularmente gosto bastante. Agora umas coisas interessantes. A gente tem um carregador ali de celular por indução. Se eu colocar aqui um smartphone para carregar, a gente vai ver que ele vai acender ali uma luzinha azul e também vai fazer o carregamento. Só que, se eu abrir a porta do carro, ele para o carregamento. E quando a porta se fecha, ele inicia o carregamento. Então, dica para vocês, quando usarem o carregador, não achar que ele está com defeito, se você tentar carregar com o carro ligado e a porta aberta. O Jeep Compass tem um painel bastante moderno, totalmente digital, com vários modos de visualização. Então, você tem esse modo aqui que é o clássico, apertou aqui, ele vai para um modo mais moderno, voltou para o modo clássico, e aí você tem um monte de coisa aqui. Essa tela aqui dedicada para assistente de condução, desceu uma vez, aí você começa a entrar em funções do computador de bordo do carro, informações importantes sobre temperatura do câmbio, temperatura do óleo, tensão da bateria, pressão dos pneus, indicação de alguma anomalia que o carro eventualmente venha a ter, computador de bordo A e B, informação de áudio. Você também tem aqui outras mensagens que podem ser armazenadas ou até mesmo configuração de tela. Então o que a gente consegue ver aqui é um painel bastante completo e lotado de informações úteis. Mais uma dica sobre o Jeep Compass. Tem o freio de estacionamento eletrônico. Eu estou aqui intencionalmente sem cinto de segurança com o carro ligado. Engatei ré, vou tentar sair com o carro, olha. O freio de estacionamento continua acionado. Tentar sair para frente, ó. O carro também não vai. Por quê? Porque eu estou sem o cinto de segurança, né? Se eu quiser o sistema liberando automaticamente o freio de estacionamento, aí sim. Eu coloco o cinto de segurança, vou, engato ré, aí o freio de estacionamento faz a liberação. Claro, que se você liberar manualmente, o carro anda. Mas isso aqui é justamente para as pessoas ficarem atentas que, se o freio não liberar, é que pode ter alguma coisa errada, como, por exemplo, o não uso do cinto de segurança. Então vamos lá para a nossa manobra. Engatando o ré e com tudo certo, liberando automaticamente o cinto de segurança, a gente tem a câmera de ré, inclusive com a opção de você dar um zoom para ver mais próximo do para-choque. Linha de guia, que inclusive é dinâmica. Esse barulho que vocês estão escutando é o sensor de estacionamento, que eu tenho uma árvore aqui muito próxima.
Vamos executar a manobra. Qual é a vantagem da linha de guia? Você sabe o caminho que você vai fazer. Então, se tem um obstáculo fora da linha de guia, você sabe que você não vai acertar o obstáculo. Essa é a função da linha de guia dinâmica. E como a gente tem ali o tracejado, fica até fácil de identificar o objeto. E a gente vê que além da câmera ter uma boa resolução, os sensores de estacionamento também funcionam bem. Tachão e lombada. Esse carro tem roda 19 com perfil 45. Não é um pneu assim tão alto, mas tem uma suspensão totalmente independente na dianteira e na traseira. Vamos ver conforto e o isolamento acústico. Primeiro conforto, depois isolamento acústico. Não é tão macio, e isso se deve principalmente pelo pneu, que tem aí um perfil baixo. Suspensão ajuda? Ajuda, mas o pneu tem um perfil muito baixo. Já o isolamento acústico, eu escutei bastante barulhinho aqui dentro de acabamento. Não foi tão preciso assim. Agora, o teste da lombada. 30 por hora a gente sabe que não é a velocidade correta, a gente faz isso para buscar o limite do carro. Então primeiro vamos acertar aqui a velocidade em 30, vamos lá. Olha, eu senti uma pegadinha bem de leve lá na frente. Foi nada assim muito forte. Mas vamos ver na segunda lombada 30 por hora se essa situação muda. Vamos lá, 30 por hora. Agora eu senti raspar lá na frente. Então a gente pode dizer que a suspensão, apesar de resistente, ela não é tão alta assim. Agora o piso desnivelado para a gente ver exclusivamente o isolamento acústico. Eu escuto aqui dentro alguns barulhinhos de acabamento, tá? Tem um acabamento ok, mas alguns ruidinhos de vibração, principalmente aqui na parte superior e também nas laterais, eu acabo escutando aqui no Compass. Alinhado aqui com a guia, vamos para a manobra de fim de rua. Parando aqui no nosso ponto de referência, volante. Uma volta, um pouquinho mais que uma volta e um quarto. Volante bastante leve para fazer a manobra. Até encostar o pneu na guia. Sensor de estacionamento dianteiro, ó, já entrou em funcionamento. Encostou na guia. Virou um pouquinho mais que os 90 graus. Voltar um pouquinho. Zerar todo o volante. O carro saiu aqui do centro para a esquerda. Ocupou um espaço ok, tá? Não foi um espaço tão pequeno assim. Câmera de ré ajuda bastante, sensor dianteiro e traseiro permite fazer uma manobra. Poderia ter uma câmera dianteira? Poderia. Mas o que você tem que ficar atento é que não é um espaço tão pequeno para fazer a manobra. Dirigindo aqui o Eclipse Cross, também sistema de chave presencial com partida por botão. Aqui não tem um lugar desenhado específico para colocar a chave. Vou colocar aqui no porta-latas mesmo. Freio de estacionamento também é elétrico. Mas e aí? Será que ele libera sem cinto de segurança? Vamos descobrir. O carro já está com o motor ligado. Vamos engatar ré aqui, ó. Freio de estacionamento ligado, tentando sair, ó. Tá vendo? Ele está identificando que eu estou sem o cinto de segurança. Vamos colocar o carro em parque. Colocar aqui o cinto de segurança. Engatar ré. Acelerar. E aí ele faz a liberação do freio de estacionamento. Um equipamento legal aqui nesse carro é o Head-Up Display, né? Que ele projeta imagens diretamente no campo visual do motorista. Então ele tem aqui uma função de brilho para você aumentar e diminuir o brilho. E você também consegue mudar a inclinação do head-up ajustando a posição das informações que você está vendo. E tem gente que às vezes não gosta de usar isso, não tem problema. Só apertar o botão aqui do lado que ele faz o fechamento aí do head-up. Ah, quero usar o head-up. Apertou aqui o botão e aí ele abre o head-up display. Bastante simples de ser utilizado e atende quem quer e quem não quer. Com o cinto de segurança tudo certo, vamos lá para a nossa manobra, engatando ré, câmera de ré com linha de guia e linha de guia dinâmica sem ocultar as informações ali de distância da parte traseira do carro. Também temos uma imagem com muito boa resolução, só que a tela é um pouco pequena, né? Então isso acaba atrapalhando um pouco. Nós não temos modo de zoom aqui nessa câmera. Lá atrás tem a árvore. Vamos nos aproximar, porque esse carro tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Olha. O sensor de estacionamento funciona bem, mas você tem que estar um pouco mais perto do objeto
para ele entrar em funcionamento. Nosso teste de tachão e lombada para ver o conforto e isolamento acústico, mas eu já quero destacar uma coisa. Aqui no Eclipse Cross, em comparação ao Jeep Compass, quando você senta no banco, você percebe um conjunto mais confortável. O banco te abraça melhor e você tem uma espuma um pouco diferente aqui. Então é mais agradável, não só o sentar, mas a posição de dirigir do Eclipse Cross é mais agradável. Vamos lá para o tachão e ver se isso aqui também ajuda nessa questão do conforto dos tachões. Vamos lá. Primeiro, conforto e isolamento acústico. Isolamento acústico, eu não notei muita diferença não, tá? São relativamente parecidos, talvez o do Eclipse Cross um pouquinho melhor. Mas em matéria de conforto, aí sim, eu notei que esse carro é mais confortável. Talvez pelo fato rodar o 18 polegadas, pneu perfil 55, que é um pouco mais alto. E isso acaba ajudando nesse tipo de obstáculo. Agora vamos ver a lombada, né? Lombada 30 por hora, vamos ver como é que o carro se sai. A gente viu que o carro da Jeep já pegou um pouquinho logo de cara na primeira. E o Eclipse Cross, como é que vai ser? Vamos lá. 30 por hora. Vamos ver. Ó, passou sem bater e sem raspar. Isso aqui foi muito bom. Eu senti aí um conjunto bastante consistente. Ainda que tem um detalhe, né? Eu senti um pouco de fim de curso. Quando ele sai da lombada, a suspensão se estende toda e dá aquele barulho de fim de curso. Mas é uma característica, não é um problema. Vamos ver a segunda lombada a 30 por hora. Vamos ver como é que ele se sai, ó. 30 por hora na segunda lombada. Olha, senti o fim de curso, mas eu não senti nem bater e nem raspar a frente. Vamos ver agora o piso desnivelado, como é que é o comportamento do veículo em matéria de conforto e isolamento acústico. É mais confortável, indiscutivelmente. O isolamento acústico é muito parecido. Terceira lombada a 30 por hora, também conseguiu passar sem problemas. Então a gente está vendo um conjunto de suspensão aqui, digamos assim, um pouco mais resistente parrudo. Agora vamos aí na quarta lombada e vamos ver o que acontece. E o carro passou numa boa. Manobra de fim de rua. Vamos lá, Eclipse Cross. Ponto de referência. Uma volta. Praticamente uma volta e meia. Só que o volante não é tão leve, tá? Ele é um pouquinho pesado em comparação ao Jeep Compass. Vamos até encostar o pneu na guia, ó. Aqui o sensor dianteiro leva mais tempo para acionar em relação ao Jeep Compass. Vamos voltar aqui um pouquinho. Virar o volante todo. Nitidamente um pouco mais pesado do que o Jeep Compass. Concluindo a manobra, e olha, o Eclipse Cross é uma diferença pequena, mas ele usa menos espaço para fazer a manobra se comparado ao Jeep Compass. Pegando estrada aqui com o Jeep Compass, a gente pode até mesmo mudar aqui o painel, o visual do painel. Não é difícil. Nessa tela aqui você aperta e segura o OK, ele coloca aí a visualização mais tradicional, que inclusive é mais fácil para a gente conseguir ver a velocidade em função de rotação. Então olha, 100 km por hora, já estou em sexta marcha, um pouquinho menos que 2.000 giros. Vamos acelerar para 120, claro que ele faz uma reduzida, ele vai buscar uma marcha mais baixa para poder chegar na velocidade. 120 por hora, mais ou menos 2.200 rotações por minuto. Não é ruim. Retomada de velocidade, 60 por hora, 120. Subida mesmo ponto da rodovia, ar-condicionado ligado. Vamos lá? Deixa eu primeiro reduzir aqui para 60. Estabilizar aqui o carro em 60, passando aqui no nosso ponto de marcação, pisando tudo. Câmbio é rápido, vai buscar uma marcha mais baixa, 90, 100, 110, 120. Foi bem. Agora eu vou para a estrada testar o sistema de assistência à condução do Jeep Compass. É o mesmo que a gente já viu no Commander, mas vamos relembrar como é que é, porque você configura pela central multimídia. Aqui no ícone do carrinho, você procura esse menu aqui, ó, segurança e assistência de direção. Aí você pode configurar algumas coisas. Frenagem automática de emergência. Você pode ver aqui, ó, alerta de colisão frontal ativo. Você pode dizer que ele fique desligado, apenas aviso e o alerta mais a frenagem.
A sensibilidade eu coloquei aqui para longe e a frenagem de emergência em pedestre também está ativa. Você também tem aqui o assistente de mudança de faixa e aqui você pode configurar ele para ser mais permissivo ou menos na faixa. Eu vou colocar ele aqui no médio. Força da vibração eu vou colocar no médio. Intensidade da assistência eu vou colocar no médio. E lá em cima você pode dizer se só quer a vibração, se só quer o assistente ou as duas coisas. Você também tem a opção de assistente de sinal de trânsito, para ele fazer leitura de placa, o alerta do assistente de sinal de trânsito visual, entre outras configurações que você faz diretamente aqui em matéria de assistência do carro. Chamar a atenção para vocês, ó, aviso de distância lateral está ativo, porque como esse carro tem os sensores do sistema de estacionamento automático, se tem algum objeto na lateral próximo, usando aqueles sensores, ele acaba fazendo aí também o aviso. Mas vamos para a estrada, vamos ver como é que tudo isso funciona. Primeiro vamos testar aqui o alerta de colisão frontal com sistema de frenagem de emergência, né? O caminhão aí à minha frente, vamos acelerar de forma perigosa em relação ao caminhão para ver como o sistema funciona. Lembrando que esse carro aqui tem câmera mais radar frontal. E isso acaba ajudando muito a ter mais precisão no funcionamento do sistema. Então vamos lá, acelerando. Olha só, e ele juntou legal no freio. Não fui eu que comecei a frear o carro, não. Ele freou antes. Então a gente vê que o sistema tem bastante precisão. Também tem aqui no Compass a função do limitador de velocidade. Isso aqui é muito útil quando você quer dirigir normalmente o carro e aí você programa uma velocidade máxima para o carro ir somente até aquela velocidade. Ele não vai frear e acelerar em função do carro da frente. Mas, por exemplo, programar aqui 110. Se eu acelerar, estou dirigindo normalmente na estrada, hora que chega em 110 ele já corta o acelerador. Bastante útil para cidades com velocidade controlada. Outra opção, aí sim, o controle de cruzeiro adaptativo, que você tem que ligar aqui no carro, né? Eu vou programar, por exemplo, uma velocidade. Na estrada que eu estou, a velocidade máxima é de 120 em relação à via, né? E aí você consegue escolher aqui a distância que você quer em relação ao veículo que vai à sua frente. Tem até mesmo aqui no computador de bordo uma tela dedicada, onde você consegue ver a distância que você escolheu e a informação. Tem um veículo aí na minha frente, claramente está andando abaixo aí dos 120, ele está mantendo a distância que eu escolhi. Saí de trás do carro, ele acelera automaticamente para o 120. Apareceu um outro veículo, ele reduz a velocidade em relação ao veículo para manter a distância de segurança. Muito mais fácil viajar assim, né? E para completar aí o ACC, tem um sistema de aviso de saída de faixa com atuação no volante. Botãozinho para ligar ele aqui no painel, né? Quando você liga o carro, ele já está ligado por default. Eu desliguei aqui para poder mostrar os outros. Pois bem, o sistema está ativo, ele põe ali o indicador verdinho no painel e toda vez que ele atua, olha só, além de fazer o volante virar para trazer o carro para dentro da pista, ele também põe ali uma barrinha amarela. Lembrando que você configura isso pela central multimídia, né? Então você quer uma atuação mais intensa, mais suave, você quer o carro mais permissivo ou menos permissivo. Dá para ajustar do jeito que você prefere. Aqui no Eclipse Cross, nós temos um câmbio continuamente variável. Então para fazer velocidade em função de rotação, você tem que simular as marchas. Para isso, você joga o câmbio aqui para o lado esquerdo, ele vai começar a mostrar o número das marchas ali na frente. Então, por exemplo, se eu estiver aqui a 100 km por hora, na marcha simulada, eu vou ter menos de 2.000 giros. Agora vamos pisar tudo, ó. A coisa legal aqui é que ele obedece a marcha mesmo. Eu estou pisando tudo, ele não trocou de marcha. Então, se eu usar o pedal shift aqui, aí sim ele obedece a mudança de marcha. O que acaba sendo bem inteligente, né? Porque você controla o carro na simulação. Bom, 120 por hora agora, oitava marcha, temos ali mais ou menos 2.100 rotações. Mas lembrando, né, só para efeito acadêmico, porque na prática é um câmbio CVT que vai sempre simular a melhor situação possível. Retomada de velocidade agora, 60 a 120 com o ar-condicionado ligado. Ó. Estabilizado aqui em 60 e vamos pisar tudo, né? Passar aqui no ponto de referência, pisando tudo.
tem uma resposta um pouco mais lenta, né? Mais 110. 110 agora, desculpa pessoal. 120. Na minha sensação, foi mais lento do que o carro da Jeep. Alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. Aqui nesse carro você também consegue ajustar e é um botãozinho que fica aqui do lado. Quando você aperta ele, ó, você pode escolher aqui se você quer mais distante, médio ou próximo. Claro que eu vou colocar mais distante para a gente fazer o teste. Vamos lá, já tem um veículo aí na nossa frente. Vamos acelerar. Aciona, avisa, mas não é tão rápido e preciso quanto no Jeep Compass. Aqui a gente também tem a função do limitador de velocidade, né? Então se você programar o limitador, o carro só vai acelerar até a velocidade que você programou para vias controladas, ou o controle de cruzeiro adaptativo. Então você programa aqui a velocidade, no caso eu tenho aqui uma via de 120, você escolhe a distância que você quer em relação ao veículo da frente. Quando o veículo está numa velocidade mais baixa, o carro vai manter a distância. Saiu de trás do veículo, estrada está livre, acelera até a velocidade que você programou, tornando viagens mais longas, mais tranquilas. Aqui também tem um botãozinho do lado, quando você aperta ele liga esse carrinho verde aqui no painel, e é o aviso de saída de faixa, mas só aviso. Então se você estiver saindo da faixa, ele dá a indicação no painel e o alerta sonoro, mas ele não faz correção no volante. Então ele apenas avisa você da saída de faixa. Nesse ponto, o Compass tem mais assistência. Detalhe construtivo que faz diferença para algumas pessoas e é diferente nos dois carros. Jeep Compass, tá vendo aqui a porta do carro? Imagine que o carro andou aí em algum lugar, tipo estrada de terra. Essa região aqui estará suja. Quando você vai subir ou descer do carro, se ela estiver muito suja, eventualmente você pode acabar sujando a calça ou as mulheres até mesmo um vestido. Mas e no Mitsubishi Eclipse? Isso aqui é um pouco diferente. Porque se olhar por fora, você vai ver que a porta do carro já vai até embaixo. E quando você abre a porta, olha só, toda essa região fica protegida por essa peça. Então não tem como sujar essa peça. E aí, não importando o lugar que o carro está na hora que você desce, não tem perigo de sujar a calça. Nesse ponto, o Mitsubishi Eclipse é melhor. E o consumo? Lembrando que a gente fez o teste com gasolina, afinal o Mitsubishi Eclipse Cross só é a gasolina. E no nosso trecho rodoviário, a gente andou 31 km durante 26 minutos, e olha o número, praticamente um empate técnico, né? O carro da Mitsubishi fez 13 km por litro, e o Jeep Compass fez 13,1 km por litro. É um empate técnico. No consumo urbano, rodamos 8,5 km durante 24 minutos. Aí tivemos uma pequena diferença, o Jeep Compass fez 8 km por litro e o carro da Mitsubishi fez 9,1 km por litro. É uma diferença bem pequena em favor ao carro da Mitsubishi. E vamos aproveitar agora para ver como é que ficou aí o nosso teste de aceleração com os dois modelos. Lembrando, né, o carro da Jeep a gente já mostrou para vocês que tem mais torque e mais potência. Mas o que vai acontecer no teste? Vamos ver? 0 a 100 Jeep Compass, modo esporte ligado, ar-condicionado desligado, programa de estabilidade eletrônico desligado. Vamos fazer a nossa largada estolada e vamos ver. Estolando, saindo. Cantou bem pneu aqui, hein? Na saída. Cantou bastante. A gente conseguiu aqui 10,01, praticamente 10 segundos. Repetindo 0 a 100, só que agora modo normal, controle de estabilidade ligado e o ar-condicionado ligado. Vai ter diferença? Vamos descobrir. Estolando, saindo. Canta menos pneu. Já deu essa diferença. E olha só, o número ficou até melhor, 9,68. Provavelmente porque o programa de estabilidade atuou, conseguiu controlar melhor a saída e o carro fez um número mais baixo. 0 a 100 aqui no Eclipse Cross,
condição melhor possível. Programa de estabilidade desligado, ar-condicionado desligado, esse carro não tem modo esporte. Vamos lá. A sensação que eu tenho é que esse carro sai mais devagar do que o Jeep Compass. Mas olha só, o número que eu tive aqui foi de 9,64 no 0 a 100. E agora vamos repetir, só que com o ar-condicionado ligado. Vamos ver o que acontece. Estolando, saindo. Fazendo aí a simulação de marcha. Com o ar ligado sobe um pouco, né? 10,46. Vocês viram o resultado, mas eu preciso dar algumas explicações importantes agora. Porque o carro da Jeep é tração dianteira e vocês perceberam que quando eu usei o controle de tração ele fez um 0 a 100 menor porque ele não escorregou aí a dianteira conseguindo um número mais baixo. Já o carro da Mitsubishi não escorregou nada, porque como eu expliquei para vocês, esse carro aqui é o AWC e a gente está fazendo a matéria como se ele não fosse. Mas na hora de você fazer a aceleração de 0 a 100, não tem como você desligar a tração, né? Ele vai acoplar automaticamente o eixo traseiro, não deixando o carro escorregar na dianteira. Então, fica a dúvida, se a gente tivesse testado um modelo que é somente tração dianteira, se ele também escorregaria. E aí tem aquela história, né? Tem o fato da tração também acrescentar mais peso no carro, e isso interfere um pouco em consumo e pode interferir em aceleração. Mas ainda assim, o que a gente pode constatar é que o carro da Jeep tem um pouco mais de exposição no 0 a 100 e na retomada de velocidade ele é nitidamente melhor. Farol no Eclipse Cross, iluminação de lanterna, farol baixo, que conta com ajuste de altura elétrico do facho do farol. Ele é bastante amplo, a gente consegue ver que consegue abaixar e levantar bastante. Aí nós temos aqui o farol alto. Não existe zona de sombra entre o facho do farol baixo e o farol alto. Aliás, o farol alto é até mais intenso. Temos também aqui o farol auxiliar. Não existe zona de sombra e a gente consegue ver uma iluminação mais aberta do farol auxiliar. Quando a gente vira o volante para o lado esquerdo e para o lado direito, ele não tem aquela função de cornering. Mas com todo o sistema aceso, a gente pode dizer que a iluminação aqui é bastante eficiente. Farol do Jeep Compass, iluminação de lanterna, farol baixo. Temos aqui o ajuste de altura do facho do farol. Ele não chega a ser assim tão amplo. Quando a gente aciona o farol alto, a gente vê uma ótima qualidade de iluminação do farol alto e não existe zona de sombra entre o farol baixo e o farol alto. Temos também aqui o farol auxiliar, que faz uma iluminação mais próxima do carro, também sem zona de sombra entre o farol baixo. Porém, quando o farol baixo está ligado e a gente vira o volante para o lado direito, ele acende o farol auxiliar do lado direito. E para o lado esquerdo, ele acende para o outro lado. E isso lembrando, quando o farol auxiliar não está ligado. Mas com tudo aceso, a gente também tem uma boa iluminação. Eu só estou notando uma pequena diminuição da intensidade entre o farol auxiliar e o farol baixo nessa situação com tudo aceso. Tá na hora da gente começar a falar de valores aqui dos dois carros. E mais uma vez contamos com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação do seguro dos dois veículos, considerando o mesmo perfil de usuário. Pois bem, vamos lá. O carro da Mitsubishi, seguro mais barato que a gente conseguiu foi R$ 6.500. E a franquia já reduzida em 50%, R$ 12.000. Franquia um pouco pesada, né? Quando a gente vem aqui no carro da Jeep, olha só, o melhor seguro que a gente conseguiu foi R$ 4.600 e a franquia já reduzida em 50%, R$ 7.700. Então, em matéria de seguro, não tem o que discutir, o carro da Jeep é melhor. E antes das considerações finais, vamos falar aqui dos preços. O carro da Jeep, em agosto de 2023, tem o preço público sugerido aí na casa de R$ 240 mil. Já o Mitsubishi Eclipse Cross HPS 4x2 tem o preço aí na casa de R$ 232 mil. Então a gente vê que o carro da Mitsubishi é um pouquinho mais barato do que o carro da Jeep. Mas e aí? Qual desses dois carros vale a pena colocar na garagem?
Para as nossas considerações finais, a gente tem que relembrar onde cada carro foi melhor do que o outro, começando pelo carro da Mitsubishi. Primeiro ponto, conforto interno. Da Mitsubishi é efetivamente melhor. Bancos mais gostosos, mais envolventes. O banco traseiro do carro da Mitsubishi também tem ali inclinações diferentes. O acerto de suspensão desse carro é mais gostoso. A própria dirigibilidade do carro também agrada mais. E a construção do carro como um todo parece mais sólida. Além disso, esse carro conta com 5 anos de garantia. Então, para quem vai comprar o carro e valoriza esses itens, e principalmente pretende ficar bastante tempo com o carro, olha a opção do Mitsubishi Eclipse Cross. Já o carro da Jeep é indiscutivelmente muito mais tecnológico do que o carro da Mitsubishi. As assistências à condução são mais completas e mais eficientes. A parte de tecnologia interna, né, o painel totalmente digital, a central multimídia é muito melhor. O carro tem aí o sistema, o Adventure Intelligence, que você consegue controlar várias funções do carro pelo smartphone. Eu já mostrei isso para vocês em outros vídeos. A gente só não mostrou aqui para não alongar tanto a questão. A gente também viu que no banco traseiro esse carro aqui tem mais recursos, né? Saída de ar-condicionado, tem mais tomadas ali. Esse carro tem um teto solar também que funciona melhor do que o carro da Mitsubishi. E por fim, o porta-malas dele é mais versátil. E não vamos esquecer que esse carro aqui é flex. E isso para algumas pessoas faz toda a diferença. Então, na hora de colocar um desses carros na garagem, está muito mais associado ao perfil do consumidor do que qualquer outra coisa. Da Mitsubishi, será um consumidor mais tradicional e até certo ponto com um pouco mais de idade, que valoriza menos a tecnologia e que é mais um produto. Já o carro da Jeep é muito mais moderno e isso acaba sensibilizando os consumidores mais atuais. Por isso, esse é um dos motivos que esse carro tem uma venda muito grande. E também o fato do desconto de pessoa jurídica, porque na Jeep o desconto PJ é maior do que na Mitsubishi. E nesse ponto o carro da Jeep fica um pouco mais barato do que o modelo da Mitsubishi. Esse é um dos motivos pelo qual o Jeep Compass vende tudo o que vende. Mas na hora de colocar na garagem tem que ver o que o consumidor está pesando mais para poder fazer a escolha correta. Espero que vocês tenham gostado do comparativo e se gostaram deixa aí o joinha. Afinal de contas, é assim que a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. Se você não se inscreveu, faça isso. Comparativos completos assim, garanto para vocês. Só aqui no YouTube do Comprecar TV, comigo, Jorge Augusto. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.